Olá a todos. Nosso grupo de trabalho iremos falar sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, formado por Alana, Alcilvano, Gabriel Vitor, Pablo Henrique, Paulo Henrique, o Emerson, Daniel, Gabriele, Idla, Iara, Matheus, Tatiane e Emanuele Vitória. Bom, agora eu vou falar a diferença entre Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira. Entre as diferenças, podemos observar a orientação dos movimentos. A Inconfidência Mineira foi um movimento elitista, já a Conjuração Baiana tinha um caráter popular. Na Bahia falava-se em abolição da escravidão, algo que não era cogitado pelos inconfidentes de Minas. Boa tarde, eu e minha amiga Yara vamos falar sobre a Conjuração Mineira. Foi uma das mais importantes revoltas organizadas contra a coroa portuguesa e mostrou a disposição dos colonos a romper o laço colonial e a existência de ideias republicanas no seio da principal capitânia brasileira. Poucos anos depois, foi a vez da Bahia rebelar-se contra o domínio português na Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira é um exemplo de como acontecimentos históricos de alcance aparentemente limitado podem ter impacto na história de um país, como fato material. O movimento de rebeldia não chegou a se concretizar e suas possibilidades de êxito, apesar do envolvimento de militares e contatos no Rio de Janeiro, eram remotas. Objetivos: emancipação do Brasil, implantação da República, liberdade comercial. E o resultado que era a prisão e decreto dos revoltosos e a execução de Tiradentes. A Inconfidência Mineira ficou conhecida como uma revolta de caráter separatista e foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais no final do século XVIII, em 1789. Porém, ela foi descoberta pela coroa portuguesa antes mesmo de ser iniciada. Eu e meu colega Daniel iremos falar sobre a Inconfidência Mineira, contexto histórico e acontecimentos. Todas as terras do Brasil pertenciam ao Reino de Portugal, personificando pela pessoa de seu rei. Este permitia a qualquer súdito explorar as suas riquezas, exigindo em troca o quinto, 20% do ouro acumulado. A capitania de Minas Gerais era a mais rica em razão à extração de ouro e diamante na região. A exploração trouxe uma enorme riqueza que fez Minas Gerais prosperar e crescer. A atenção da coroa portuguesa sobre Minas Gerais, sua capitania mais importante, era redobrada, e a relação entre os habitantes da capitania e a coroa começaram a demonstrar sinais de desavença. Ocorreram na capital de Minas Gerais sucessivos motins desde a primeira metade do século XVIII, como, por exemplo, a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Filipe dos Santos e a Revolta da Vila Nova. A razão para esses motins variavam por causa das questões como tributações, abastecimento de alimento e ações da. Em 11 de fevereiro de 1719, Dom João V assinou uma lei criando as casas de fundição, mudando as regras para a cobrança de impostos. Nessa lei proibia-se terminantemente a circulação de ouro em pó. Essa medida provocou um descontentamento da população, porque nem todo mundo tinha ouro suficiente para ser transformado em barra ou em moeda, como os mais pobres, que não juntavam o suficiente ouro em pó e por isso continuavam vivendo como se a lei não fosse com eles. Dom João V passou a achar que seus leais súditos de Minas estavam sonegando os impostos e lesando a Real Fazenda, que era como se fosse o Ministério da Economia. A coroa decidiu criar um novo sistema de arrecadação. O sistema de arrecadação foi chamado de capitação, no qual os impostos eram pagos por cabeça, por indivíduo. Estipulou-se que o valor pago seria da ordem de 17 gramas de ouro por escravo a cada 6 meses.
Em 1755, Lisboa, a capital de Portugal, passou por um terremoto durante a administração de Marquês de Pombal. Então, o Marquês de Pombal impôs um aumento de imposto sobre a colônia, visando a reconstrução da cidade, que tinha sido destruída pelo terremoto. A coroa portuguesa decidiu restabelecer o regime dos quintos. Estabeleceu-se uma cota mínima a se pagar por ano, 100 arrobas de ouro. Imposto esse que também desagradou bastante os exploradores das minas. Inclusive, essa é uma das possíveis origens do termo da expressão popular, abre aspas, quinto dos infernos, fecha aspas, que era uma reclamação que os mineradores faziam. E caso este valor não fosse atingido, a coroa lançava a derrama, uma contribuição coletiva rateada entre todos os moradores da capitania, mineradores ou não, para cobrir os prejuízos do rei. A essa altura, as minas de ouro já começavam a se esgotar, e com o esgotamento, os mineiros não conseguiam mais pagar o tributo. Então, por volta de 1788, começava-se a falar que a derrama seria cobrada aos mineradores. E com essa cobrança, todos iriam à falência. Bom, gente, meu nome é Gabriel e juntamente com Emanuele vamos falar sobre os Inconfidentes. Os Inconfidentes eram, em sua maioria, grandes proprietários, mineradores, padres e letrados, como Cláudio Manuel da Costa, oriundo de família enriquecida na mineração, havia estudado em Coimbra e foi alto funcionário da administração colonial. Por sua parte, Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário. Thomas Antônio Gonzaga, escritor e poeta, depois de estudos jurídicos na Europa, tornou-se ouvidor juiz em Vila Rica. Francisco de Paulo Freire, tenente-coronel e comandante do Regimento dos Dragões, tropa militar de Minas Gerais. Estava hierarquicamente logado abaixo do governador. Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes, era filho de um pequeno fazendeiro e ganhou a vida como militar, dentista, tropeiro e comerciante. Foi o mais popular entre os conspiradores e, embora não tenha sido o idealizador do movimento, teve papel importante na propagação das ideias revolucionárias junto à população. Eu, Alana e Gabriele iremos falar sobre os ideais e objetivos da Inconfidência Mineira. Bom, a Inconfidência Mineira foi baseada nos ideais do iluminismo, que pregavam a liberdade política e econômica, assim como a liberdade de expressão e religiosa, e o livre comércio, defendido pela burguesia. A bandeira do novo país seria um pavilhão que conteria a frase "liberdade ainda que tardia, porém em latim". Mais tarde, um desenho semelhante e o lema seriam a base para a criação da bandeira do estado de Minas Gerais. Objetivos da Inconfidência Mineira. Os Inconfidentes tinham uma série de propostas para a capitania de Minas Gerais, como romper com Portugal e adotar um regime republicano. A capital seria de São João del Rei, criar indústrias, fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial português, adotar o serviço militar obrigatório, instituir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional. Eu e meu amigo Paulo vamos falar sobre o resultado da Conjuração Mineira. O resultado da Conjuração Mineira terminou antes até que mesmo tivesse podido colocar em prática qualquer um dos seus planos, de modo que terminou com todos os seus participantes da conjuração presos e não atingiu nenhum de seus objetivos. Inicialmente, todos os principais conspiradores foram condenados à morte. Essa pena foi reduzida depois por intermédio da então Rainha Marinha. Foi reduzida a degredo, multas e prisão, tendo sido a pena de Tiradentes mantida. Alguns foram condenados à expulsão de colônias e enviados para a África. Outros foram condenados à prisão perpétua e alguns foram condenados à morte por enforcamento. Bom dia, gente. Meu nome é Tatiane e eu vou falar sobre a morte de Tiradentes. Bom, ele morreu foi no dia 21 de abril de 1792. Seu corpo foi esquartejado na praça pública e as partes do seu corpo foi colocado na estrada
que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, e sua cabeça foi colocada em exposição na Praça Central de Vila Rica, que atualmente é Ouro Preto. Bom, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, assim como preferir, ela foi um movimento político popular ocorrido em Salvador, na Bahia, no ano de 1798 e durou até no ano de 1799. O objetivo dela era separar a Bahia de Portugal e abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. E é também conhecida como Conspiração de Búzios, ou Revolta dos Alfaiates, como eu já havia dito, por ter como os principais líderes os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. A Conjuração Baiana foi composta, em sua maioria, por escravizados, negros livres, brancos, pobres e mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões, como sapateiros, pedreiros, soldados e etc., influenciada pela Revolução Francesa e pela Revolução Haitiana. A Conjuração Baiana foi fortemente reprimida. Seus membros foram presos em 1799. Os líderes do movimento foram condenados à morte ou ao degredo. Inconfidência baiana, contexto histórico e antecedentes. A população se encontrava em um nível muito grande de insatisfação. Esse cenário começou alguns anos antes, quando foi decidido que Salvador deixaria de ser a capital e que o Rio de Janeiro seria o novo local central da colônia. Com a diminuição de atenção para a Bahia, recursos passaram a ser menores, o que provocou dificuldades administrativas. Havia carência de alimentos e os impostos cobrados eram muito altos para a população. A capitania da Bahia, durante a última década do século XVIII, vinha tendo suas economias estimuladas em um novo ciclo de alta da economia colonial no mundo, a cana-de-açúcar e o tabaco, tendo a exportação como principal característica. Então, a coroa portuguesa criou algumas leis com a intenção de controlar mais o comércio da Bahia. Uma dessas leis obrigava o cultivo de determinados alimentos, para evitar o desabastecimento e a fome. Como o lucro era a principal preocupação, os grandes latifundiários da época resistiam, focavam apenas no cultivo de cana e descumpriam a lei. E isso provocou um aumento considerável nos preços da mandioca, por exemplo, gerando crise de abastecimento para uma população que tinha na farinha de mandioca um de seus principais componentes nutricionais. Também, com o aumento da população escrava, trazida para a indústria do açúcar, as tensões sociais na Bahia começaram a transbordar. Também o monopólio dos comerciantes portugueses, o alto lucro com o açúcar e a elevação exorbitante da renda dos senhores de engenho ajudaram a deteriorar a situação. Incidentes espalhados em toda a região da Bahia, como o saque de armazéns e até o incêndio do Pelourinho, espalhavam-se. Também notícias de revoltas e movimentos vindos de outros lugares como Haiti, Estados Unidos, França e outras colônias, até Minas Gerais, incentivavam e formavam o caldo da revolta. A capital, Salvador, fervilhava com as queixas contra o governo, cuja política elevava os preços das mercadorias mais essenciais, causando falta de alimentos, chegando o povo a arrombar os açougues por causa da ausência de carne. Ideias da Conjuração Baiana. Esse movimento popular reivindicava a libertação dos escravos, a instauração de um governo igualitário, onde as pessoas fossem vistas de acordo com a capacidade e merecimento individuais, além da instalação de uma república na Bahia e da liberdade de comércio e o aumento dos salários dos soldados. Bom, eles defendiam importantes mudanças sociais e políticas na sociedade. Suas causas eram pela insatisfação com o elevado preço cobrado pelos produtos essenciais e alimentos. Eles também reclamavam da carência de determinados alimentos e também estavam insatisfeitos com o domínio de Portugal sobre o Brasil. Eles defendiam o fim do pacto colonial, liberdade de comércio, liberdade e igualdade entre as pessoas e também o aumento do salário para os soldados. A revolta. Esses panfletos foram fixados na esquina da Praça do Palácio, nas paredes da cabana da Preta Benedita.
na igreja de São Bento, entre outros locais de grande circulação. Pontos centrais da cidade convocavam a população para a revolução que atenderia às demandas do povo, separando a Bahia do domínio de Portugal. No dia 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu coberta de papéis pregados na igreja, que chamava a população para a luta em busca de liberdade, igualdade, fraternidade e da república. A repressão ao movimento da Conjuração Baiana começou imediatamente. Os manifestos foram arrancados e levados ao governador, que chegou a receber uma carta dos conjurados pedindo sua adesão. O primeiro a ser preso foi o escrevente Domingos da Silva Lisboa, cuja letra era semelhante à dos panfletos. No entanto, novos manuscritos apareceram e as suspeitas recaíram sobre o soldado Luiz Gonzaga das Virgens, conhecido por gostar de ler e escrever, por seus ofícios enviados às autoridades e por sua pregação revolucionária. O soldado foi preso e em sua casa foram encontrados manuscritos de documentos revolucionários e cartas comprometedoras. Preocupados que Luiz Gonzaga não resistisse aos interrogatórios, os outros conjurados tentaram libertá-lo, mas foram traídos por alguns deletadores, casas foram invadidas e pessoas torturadas. Pelos manifestos colocados nos muros das casas de Salvador, 699 pessoas estavam envolvidas na conspiração, mas somente 49 foram presas. A maioria das classes populares, alfaiates, sapateiros, soldados e escravos, todos muito jovens. Poucos membros da loja maçônica Cavaleiros da Luz foram presos, entre os quais Cipriano Barata, Muniz Barreto e Aguilar Patonja, que receberam penas brandas. A maior parte da elite ilustrada escapou ilesa.